resumo de todas as observações referentes à crase, tá? Quando vocês vão estudar crase, vocês veem mais ou menos 16 regras de crase. Eu faço 2 observações sobre crase. Normalmente, toda prova que nós analisamos, temos uma questãozinha de crase, né? Então, algumas pessoas que já assistiram análises de provas já viram uma orientação do tipo. Vejam só. Eu tenho duas indicações para a crase, tá? A primeira indicação de crase é de que ela é um processo de fusão. Não é o nome do acento, não. É o fenômeno de fusão. Para você fundir, é necessário que encontre 2 elementos. Então, é a fusão entre 2 elementos. No português, são 2 elementos idênticos, foneticamente. É o elemento A mais o outro elemento A. Eu chamo esta observação da regra dos 100%. Você precisa encontrar o primeiro A, que será sempre uma preposição. Logo, crase, no processo de fusão, crase também é um processo de regência. E o que é regência mesmo? Eu tenho um termo que pede e um termo pedido, ou seja, um termo que rege e um termo regido. E essa relação aqui é uma relação estabelecida pela preposição. No caso da crase, a preposição é sempre a preposição a. Num processo de fusão, você vai ter que encontrar, portanto, um elemento que pede a preposição a, ok? Encontramos, nesse momento de identificação de preposição a, no entanto, somente 50% para que o processo de fato ocorra. O outro a, ele pode ser um a, artigo definido, um a do pronome relativo a qual, o primeiro a do pronome demonstrativo aquele. O primeiro do pronome demonstrativo aquela e o primeiro do pronome demonstrativo aquilo. E é lógico, um A aqui que tem sido muito apartado pelo CESP em suas provas. Um A que equivale ao pronome demonstrativo aquela. Vamos fazer uma análise antes de começarmos a responder as questões. Eu vou voltar acerca de determinadas observações que são apresentadas a vocês como se fossem regras pontuais. Notem, o verbo caber. O verbo caber, o que cabe, cabe a alguém. Esse a aqui equivale ao quê? Equivale a uma preposição. Mas preposição representa apenas 50% para que o fenômeno ocorra. Tá? Para que o fenômeno ocorra. Eu tenho que procurar, eu tenho que buscar justamente, eu tenho de encontrar aqui, olha, 50% da preposição, encontrei 50%, eu vou ter que procurar os outros 50%. Aí vamos pensar aqui em construir um cenário de identificação dos outros 50%. Se eu quero indicar que coube a menina da escola fazer o teste. O que cabe, cabe a alguém. Encontrei 50% da preposição. O termo menina pode vir precedido por um artigo? Pode, tanto que eu posso até fazer uma outra frase com a palavra menina. A menina caiu. Quando eu apresento a menina caiu, o que eu vejo? Que antes da palavra menina eu posso encontrar um artigo. Então, eu tenho a do verbo caber, mais a artigo do termo menina. A mais a dá o quê? Dá A com acento grave. Eu encontrei, portanto, 50% de uma preposição, mais 50% de um artigo, beleza? Eu tenho, portanto, a regra dos 100% aí devidamente apresentada. Se eu apresento, no entanto, coube a esta menina fazer o teste.
A estrutura essa menina pode ser precedida por um artigo? Aí nós pensamos em organizar uma frase com a estrutura essa menina. Ah, essa menina chegou? Eu posso? Não. Eu só posso dizer essa menina chegou. Então aqui dentro eu só tenho um a que é preposição e equivale a quanto por cento? 50%. E eu tenho o outro a? Não. Eu vou ter a possibilidade de colocar acento grave? Não. Se eu indico que coube a você fazer o teste, o que cabe a alguém. Mas a estrutura você, ela pode ser antecedida por artigo? E por uma questão óbvia. Eu sei se a palavra você designa um homem ou uma mulher? Eu tenho como identificar gênero? Não, eu não tenho como identificar gênero da maioria dos pronomes de tratamento. A não ser senhora, senhorita, dona e madame. Eu sei se é homem ou mulher quando eu digo vossa senhoria chegou? Não. Se eu não sei se é homem ou mulher, eu não tenho como ter um artigo. Eu encontro, portanto, aqui somente 50% referente à minha preposição. Eu encontro os outros 50%? Não. Tenho aqui uma outra observação. Vamos pensar em uma outra frase. Coube a toda garota fazer o teste. Nós já sabemos que o que cabe a alguém. Se eu tenho a estrutura toda garota, eu tenho que questionar. Antes da estrutura toda garota, eu posso ter um artigo? Vamos pôr na posição de um sujeito. Toda garota chegou. Eu posso dizer a toda garota chegou? Não, se eu não posso dizer a toda garota chegou, significa dizer que aqui eu só encontro 50%. Os outros 50% não existem. Só porque não tem mais espaço para colocarmos mais alguns exemplos, vou definir logo a relação que é estabelecida na maioria dos materiais para concurso público. O que eles indicam? Existe uma regra que proíbe crase antes de pronome demonstrativo. Aí eles apresentam, antes de pronome demonstrativo, esta, isto, salvo aqueles pronomes demonstrativos, aquele, aquela e aquilo, porque a contração é com a. Antes desses pronomes, não ocorre crase. Por qual motivo? Porque não pode haver artigo. É uma questão de lógica. Antes, exatamente. Aí você consegue visualizar. Antes do termo você, antes de pronome de tratamento, eu posso ter artigo? Salvo senhora, senhorita, dona e madame. Mas eles colocam como se fosse uma regra particular. Está dentro dessa regra. Exatamente, está dentro dessa observação. Aí eles indicam, antes de pronome definido, não tem acento grave. Por quê? Por que não tem? Porque não tem artigo. Aí nós temos que tomar muito cuidado. Pelo seguinte, a outra menina chegou, eu posso colocar um artigo antes do termo outra. Então, outra, que é um pronome definido, possibilita o acompanhamento de um artigo. Não é qualquer pronome definido que impossibilita. Você tem que tentar colocar ali na posição de sujeito, pensar numa frase em que o termo esteja na posição de sujeito e apresentar a escrita. Deu para identificar direitinho? Pode ir para aí. Deixa o pessoal anotar aqui. Qualquer não tem, nenhuma não tem, porque eu não tenho condições de colocar um artigo. Crase é um assunto que desespera vocês ficam angustiados, mas é um assunto técnico demais. É muito técnico, desespera porque você vive lendo aquelas regras todas e acha que é muita observação. Mas só tem 2 observações, crase é fácil. Não tem, o pior que não tem. Eu vou provar a vocês hoje que não tem.
Você consegue, se você retirar esta menina daqui e apresentar numa frase, essa menina chegou, você tem condições de dizer, ah, essa menina chegou? Então não tem acento grave, porque não tem um artigo. É procurar sempre 50% da preposição, mais 50% do outro fonema A, que pode não ser um artigo, tá, gente? E ainda tem o paralelismo, que são cenas dos próximos capítulos da aula de hoje ainda. Senhora pode, porque antes de senhora eu posso ter um artigo. Vossa Senhoria não. Que Vossa Senhoria é para homens e para mulheres. Mas Vossa Senhoria é um termo tão feminino, né? É unissex. Posso ir para aí? Vou apresentar. Calma, não antecipem. Não antecipem. Porque senão vai ter uma demanda de informação muito grande e vocês vão ficar angustiados. Posso ir para aí? Bom. Novamente, o coube. Sabemos que o verbo caber, qual é a regência do verbo caber? O que cabe, cabe a alguém, significa, portanto, dizer que eu tenho uma preposição. E se eu visualizo a preposição a, eu encontro o quê? 50% da possibilidade de crase. Eu tenho que procurar os outros 50%. Se por um acaso, deixe-me ver. Eu quero uma daquelas observações para trabalhar com vocês. Coube a sua irmã fazer a prova. Bom, coube a quem? Sua irmã. Ponham sua irmã na posição de sujeito. Façam uma frase. Eu posso dizer a sua irmã. Vou pegar o verbo chegar, viu? Chegou. Ou posso dizer sua irmã chegou. Eu posso apresentar das duas formas, não posso? Ok. Eu mudei qual é a irmã. Então, a presença ou a ausência deste artigo aqui, tanto faz, não é? A presença ou a ausência deste artigo é uma presença ou ausência facultativa. O que é algo facultativo? Facultativo é aquilo que pode ser alterado na estrutura, mas não muda nem o sentido nem a correção. Se por um acaso mudar sentido ou correção, é facultativo? Não, facultativo só quando mantém o sentido, mas muda a estrutura. O artigo aqui, portanto, ele é facultativo. Se o artigo aqui é facultativo, tanto faz apresentar acento grave ou retirar acento grave. Eu posso apresentar a sua irmã, indicando que aqui dentro existe um a preposição, e a preposição representa o que, gente? 50% mais um a artigo, que representa os outros 50%, apresentando aqui, portanto, um A com acento grave, ok? Nós podemos, no entanto, também apresentar que coube a sua irmã. Quando nós apresentamos que coube a sua irmã, o que é obrigatório? 50% da preposição. Significa dizer que aqui dentro não existem os outros 50%. Deu para entender direitinho? Por que nesse momento é facultativo? Porque tanto faz colocar ou não colocar o artigo. Se eu apresento, coube a Rose fazer a prova, eu posso dizer, a Rose chegou. É uma estrutura, inclusive, que o pessoal do Sul reproduz bastante. Assim como posso dizer, Rose chegou. Se eu posso dizer um ou outro, eu mudo a Rose? Não. Se eu posso apresentar com artigo ou sem artigo, significa dizer que o artigo é facultativo, porque não muda meu sentido. Portanto, gente, eu posso apresentar aqui, coube a Rose fazer a prova. Desculpa. Coube a Rose fazer. Eu posso apresentar assim, e se eu apresentar assim, significa que eu só tenho 50% de minha
preposição. Eu não encontro os outros 50%. Mas eu também posso apresentar assim, indicando que aqui existe a preposição mais o artigo. Deu para entender direitinho? Beleza. Anotem aí, nós vamos continuar a fazer observações. O primeiro e o segundo são facultativas, as estruturas. Porque se é obrigatório, você não pode trocar o A pelo O. Mas você pode tirar o A. Você pode dizer, sua irmã é bonita. E pode dizer, sua irmã é bonita. A irmã deixou de ser sua? Então você não, tanto faz colocar ou não colocar. O problema da substituição desse macete é que vocês recebem o macete e querem fazer a substituição disso tudo. Aí quando vocês pensam em substituir sua irmã, vocês substituem sua irmã por seu irmão, ou por irmão. E aí apresentam coube ao irmão, coube ao seu irmão, ou coube a seu irmão. O artigo aí não foi facultativo? Porque com o sua é facultativo. Nem sempre a substituição pelo masculino vai resolver os nossos problemas. Por exemplo, coube a vossa senhoria. Colocar aqui mais uma estrutura. Coube a vossa senhoria fazer a prova. O que infelizmente, as pessoas que recebem o macete fazem? Pegam essa estrutura e substituem essa estrutura por um termo masculino. Se eu substituir por um termo masculino, vai ficar como? Coube ao menino, por exemplo. Aí, o macete é, quando você puder substituir e apresentar ali o ao, significa dizer que tem acento grave. Mas o vossa senhoria pode ter? Não, porque vossa senhoria não permite o artigo. Então, melhor, na minha opinião, do que nós ficarmos tentando substituir masculino pegando o macete, é assimilarmos que existe uma impossibilidade de ocorrer fusão se nós não encontrarmos os dois elementos. Eu tenho que visualizar as duas estruturas. É interessante a substituição não para verificar o artigo, mas para identificar a presença de uma preposição. Quando você coloca ao, você garante quem? Os 50% da preposição. Você tem que batalhar pelos outros 50%. Para batalhar pelos outros 50%, há um esquema interessante. É substituir o verbo que pede um a por um verbo que pede um de. Por exemplo, eu gosto de vossa senhoria ou eu gosto da vossa senhoria? De vossa senhoria. Então, significa dizer que não existe um artigo. Esse é um macete, inclusive, que apresentam para o verbo ir. Eu fui à Bahia. Pô, será que tem artigo, tem acento grave? Quem vai quem vai a. Se eu tenho quem vai a, eu posso pegar ali o termo Bahia e substituir por cinema. Eu fui ao cinema. Beleza, garanto que 50% de minha preposição. Eu tenho que garantir os outros 50%. Você troca o verbo. Você põe o verbo voltar. Eu volto da Bahia. Então, quando eu volto da Bahia, eu visualizo quem? Os outros 50% que estão ali no artigo. Existem algumas considerações que eu gosto de apresentar, mas eu não gosto de realçar como se fosse o único meio de você perceber a ocorrência ou não da crase. Bom, o que eu vou falar agora é sobretudo para o pessoal que vai fazer prova estilo CESP. Mas, lógico, todo conhecimento é válido para quem vai fazer estilo CES Gran Rio. É interessante também porque é mais uma estratégia, não é? Notem só. Coube, já sabemos que o que cabe a alguém. Beleza. Se eu indico que coube a meninas da escola fazer o teste para a garota do Fantástico. Eu tenho acento grave aqui. E por que eu não tenho acento grave? Aí, o que vocês vão ler lá nas regras de crase? Antes de palavras no plural, não ocorre acento grave. É essa a observação que vocês vão ter lá.
Ok. Mas não ocorre acento grave se você encontrar somente um A. Por qual motivo? Para que nós encontremos acento grave, nós podemos encontrar somente uma preposição? Encontrar somente uma preposição, encontrar 50%. Se houvesse um artigo aqui, seria qual? As. Porque o termo é plural. Mas se eu tenho somente um A, significa dizer que eu só tenho uma preposição e não um artigo. Eu tenho este movimento aqui, esse momento, ele é vazio. Se ele é vazio, eu posso colocar acento grave? Eu poderia colocar acento grave se por um acaso fosse as meninas da escola. Aí sim eu poderia colocar o acento grave. Por qual motivo? Significaria dizer que eu tenho uma preposição que representa quanto? Não pode esquecer disso aqui não, tá, gente? E um outro, as. A mais as é igual a... Na Sazileia vocês vão ver algo desse tipo. Mas no CESP, eles não vão perguntar somente se o acento grave é possível. O CESP vai perguntar se a frase coube a meninas da escola fazer a prova pode ser escrita por coube as meninas da escola fazer a prova, mantendo correção e sentido. Mantém correção? Não mantém não? Coloca a preposição mais as artigos, tá? Mas é correto, mas mantém sentido? Não. Por qual motivo? No primeiro eu digo que é qualquer menina. E no segundo eu estou especificando as meninas. Qual é a observação? Não acontece, não ocorre acento grave quando o substantivo não estiver determinado. Rose, não entendi muito. Vamos aqui pensar em uma outra estrutura. Com outro verbo. Bom, quando eu tenho aqui a estrutura, quando eu analiso a estrutura, temos acesso, nós conseguimos perceber que quem tem uma... Esse verbo é de que tipo? Transitivo, porque todo verbo que pede coisa ou pessoa é um verbo transitivo. Esse do verbo até a coisa que nós temos, eu vou de forma direta ou indireta? Então eu tenho um verbo transitivo. Significa dizer que acesso é a coisa que temos, não é? Acesso é o objeto. Esse objeto direto, gente, esse substantivo, ele tem sentido completo? Quem tem acesso, tem acesso? Vocês percebam, portanto, que a palavra acesso, ela pede uma preposição. Preposição a significa o quê? O que representa a preposição a? 50% para a possibilidade de ocorrência de crase. Eu tenho que batalhar pelos outros 50%. Eu tenho acesso a informação. Essa informação está especificada ou não está especificada? Se eu quiser especificar a informação, significa dizer que se eu quiser determinar, não especificar, se eu quiser determinar a informação, significa dizer que tem de haver um artigo. Se eu não quiser determinar, significa dizer que não há artigo. Então, colocar ou não colocar um acento grave aqui é alterar o meu sentido. Eu posso apresentar indicando que temos acesso a informação, qualquer informação. Ou eu posso dizer que temos acesso a informação, uma informação específica. Deu para perceber? CESP faz isso. CESP enlouquece vocês pensando justamente no valor semântico das estruturas. Eu acho que é válido nós estudarmos dessa forma português para qualquer banca. Porque dessa forma, nós vamos ser submetidos à pegadinha. Se eles pensarem em colocar uma pegadinha, estamos preparados. Quem me perguntou alguma coisa? Ah, boa, excelente pergunta. Ah, o acento grave aqui, ele é facultativo? Não, porque facultativo é aquilo que eu posso alterar sem mudar sentido. Então não posso dizer que é facultativo. É uma outra possibilidade de enunciar do CESP. A utilização do acento grave é facultativa por se tratar de uma determinação ou indeterminação do substantivo. É facultativa?
Não é. Temos que ficar atentos a esses valores semânticos, tá? Acho que nós já estamos preparados para irmos para a segunda observação. É um nome. Nós temos, infelizmente, a tendência de procurar acento grave, principalmente relacionado a verbo. E não é. É regência nominal e verbal. Olha, eu vou colocar aqui. Ambas são corretas, mas com sentidos diferentes. O primeiro, a informação é determinado e no segundo é indeterminado. Ah, sim. O verbo dá pede, mas é porque o que está relacionado ao termo é atenção. Quem dá uma coisa a alguém. O elemento relacionado à atenção. O artigo é facultativo, a preposição não. A preposição ela tem que aparecer pelo menos no primeiro elemento. Você vai visualizá-lo, tá? Porque a visualização do dá é já a percepção de que tem a preposição e o artigo. Aí você visualiza as duas coisas. A preposição e o artigo. Crase não é difícil, não. Eu acho assim, um assunto que quando cai, você tem que agradecer a Deus. Tem assuntos muito mais complicados do que crase. Crase é você internalizar isso. Internalizou isso aqui. Carlosita, minha filha, você tem que agradecer mesmo. A gente vai conversar sobre isso depois. Conjunção é muito mais complexo. Muito mais complexo. Principalmente quando eles colocam as conjunções que nós nunca usamos. É muito mais. Aí já não é complexo. Aí eu já acho que... O CESP não quer mais só saber teoria. Quer saber interpretação. Vamos lá? Ops. Crase é um processo de regência. O que é regência? Identificar um elemento que pede, um elemento pedido. E essa relação é estabelecida por uma preposição. No caso de crase, é uma preposição mais específica. É uma preposição a. Nós temos, no entanto, uma outra observação. Essa observação é a regra dos 100%. Temos uma outra observação. A outra observação é sobre identificação de classe gramatical. Não entendi, Rose. Vocês sabem o que são locuções? Duas ou mais palavras e apenas um valor morfológico. Ou seja, você tem uma locução chamada de locução adjetiva e tem isso aí no 168, né, Crase? 186, deve ser no 188, mais ou menos. Eu tenho as locuções adjetivas, que quando eu encontro mais de uma palavra, apresentando uma característica somente acerca de um determinado substantivo. Por exemplo, baile, a fantasia. Esse a fantasia é uma característica do baile, né? Se você não põe um acento grave aqui, você está indicando que essa estrutura não é um adjetivo. Você está indicando que essa estrutura é um substantivo. Eu tenho um substantivo e substantivo não. Eu tenho um substantivo e encontro uma característica do substantivo. Mas eu tenho mais de uma palavra. O que acontece? Isso aqui, portanto, é uma locução. As locuções que tiverem um núcleo feminino, que sejam circunstanciais ou adjetivas, elas vão ser identificadas por um acento grave. Só para mostrar para o meu leitor, só para não confundir para ele, as classes gramaticais. Rose, ainda não entendi. Fica claro toda vez que eu apresento isso aqui. Fica claro, não fica claro? Porque quem come uma... Tem pessoa também, mas a gente vai pular essa parte. Ele comeu a mesa, portanto, é um objeto direto.
Ele pode comer a mesa de fato? Não. Então, para fazer uma análise sintática, porque muda a sintaxe e uma análise semântica diferenciada, eu tenho que mostrar para o meu leitor como é que ele vai compreender esse processo. Quando ele lê assim, ele já percebe o quê? Que ele não comeu a mesa de fato, que ele comeu próximo à mesa. Vejam, tem que ver o contexto. Ah, se for um roedor, ele comeu a mesa. Agora, se for uma pessoa normal, sadia, ele tem que comer a mesa no sentido de aproximação. A pessoa, para ler essa frase aqui, compreender da forma que deve compreender, ela não precisa saber análise sintática. Ela simplesmente, no inconsciente do processo comunicacional, ela simplesmente lê e consegue identificar, no mínimo, tá? Também de abordagem de compreensão gramatical, consegue perceber aqui que é diferente da outra frase. Deu para identificar? Aqui, tome muito cuidado, porque normalmente quando vocês vão fazer questões de crase, vocês só pensam na primeira observação, na regra dos 100%. Então vocês ficam enlouquecidos procurando uma preposição. Vocês vão encontrar uma preposição aqui? Não. Às vezes, as relações circunstanciais elas são marcadas pela exigência de uma preposição, mas nem sempre isso acontece. Como, por exemplo, vou à feira. Aí eu tenho um acento grave. Quem pede aqui é a regência do verbo ir, porque quem vai a algum lugar. E eu vou, aonde eu vou? A feira. Feira na posição de sujeito, pode ter o artigo, não pode? A feira acabou. Eu tenho, portanto, a mais a acento grave. Apesar de a feira ser uma locução circunstancial, a exigência da preposição se faz por causa do verbo. Não é o mesmo que acontece com comer a mesa. Deu para entender direitinho? Vocês vão procurar primeiro a identificação do processo da regra dos 100%. Se não conseguirem aplicar, vocês pensam na observação acerca das locuções. Levar a sério não seria o caso, porque eu tenho tenho de ter um núcleo feminino. Deu para entender direitinho? Para a SES Gran Rio é fundamental essa observação. Não para o CESP, para a SES Gran Rio. Vocês vão ter que ficar muito atentos com a observação de que, se essa locução tiver uma ideia de instrumento, ela não vai ter acento grave. Fazemos o teste a caneta. E aí? Quem faz uma? Então, este aqui é o objeto direto do verbo fazer. O verbo fazer é de que tipo? Verbo transitivo direto. E a caneta aqui é justamente o instrumento utilizado. É uma locução, portanto, é uma relação circunstancial. O núcleo é feminino, mas eu posso ter acento grave? Não, porque como é uma locução com núcleo feminino e ideia de instrumento, não há acento grave. Vejam só, este acento grave das locuções não é devido à regência, é devido à identificação de classe gramatical. Eu tenho, no entanto, que tomar cuidado, porque às vezes gera-se uma certa ambiguidade. Por exemplo, fez o teste a caneta. Eu posso estar querendo dizer que foi a caneta que fez o teste. Então, para evitar a ambiguidade, acento grave. Aí a pessoa que estiver lendo o texto, ela vai perceber que não foi a caneta que fez o teste, mas a caneta foi utilizada para fazer o teste. Deu para entender direitinho? Vou colocar aqui. Apesar de ter ideia de instrumento, para evitar ambiguidade,
deve-se pôr o acento grave. Eu só não coloco se não gerar ambiguidade. Se gerar ambiguidade, eu tenho de colocar. Deu para entender direitinho? Todo mundo entendeu direitinho? Posso ir